no capítulo 6. Juízes 6. Chegou aí, mano? Foi de Josué. Juízes 6 fala a respeito de um tempo em que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos medianitas, né? Pastor José que gosta de falar os medianitas, os amalequitas. O povo de Israel estava sendo oprimido por conta do afastamento que eles tiveram do Senhor. Então eles viveram 7 anos de opressão, 7 anos de plantar, e na hora de colher, vinham os medianitas, invadiam e saqueavam tudo. Plantar, cuidar do gado, cuidar do bezerro, engordar, na hora de comer, vinham os medianitas e tomavam tudo. O povo sofreu demais, e Deus permitiu que o povo de Israel padecesse. Por quê? Porque eles haviam se afastado do Senhor. Esse povo que tinha o Senhor como aquele que tirou eles com mão forte do Egito, deu as costas para o Senhor. E todas as vezes que isso acontece, não somente naquele tempo, ou no nosso tempo, nos afastamos e damos as costas, acontece coisas na nossa vida que você fala, puxa vida, se eu tivesse firme com o Senhor, tenho certeza que eu já teria tido muitas vitórias. O povo de Israel vivia uma opressão, né? É terrível você viver debaixo de uma opressão, né? Debaixo de um jugo, de um fardo, de uma palavra, né? Agora há pouco estava ali fora e o irmão falou assim, ele comentou uma situação e ele falou, puxa, se não fosse a opressão que tem lá, eu até te falava algumas coisas. Eu até te... Sim ou não? Se não fosse uma opressão lá, Ricardo, é muito, muito pesado. É ruim, né, a gente viver sobre opressão, né? Debaixo de um peso. Ambiente que não tem ar, não é assim? Está no ar-condicionado, mas não tem ar. Porque você está oprimido, né? E é ruim quando a gente vive assim. Viver debaixo de angústia, né? De depressão. Quem sentiu já uma tristeza profunda no coração sabe do que eu estou falando. É olhar para o sol e o sol não ter graça, né? Um dia bonito como fez hoje. Não ter brilho, né? Pessoas deprimidas. Eu conversei com uma irmã no último encontro que nós tivemos. Ela estava oprimida. Ela, antes de chegar no encontro, praticamente conduzida pelos outros, ela passou 4 dias de cama, sem banho, sem comer. E com um peso na vida dela tremendo, por uma questão particular dela, não dá para ir avante. Mas oprimida. Resultado, quadro, opressão, tristeza profunda, vontade de morrer. É duro você viver debaixo de opressão. E pela palavra de Deus ela foi liberta, foi curada, restaurada. Foi no show do Thales nesse último final de semana, não aqui em Santos, né, mas lá no Piauí teve. Enfim, vibrante. É bom quando a gente sai. O povo de Israel estava vivendo um tempo de opressão, irmão. É a mesma coisa que você trabalhar no dia 30, na hora boa, no seu momento, você e o seu cartão e o seu salário ali, chega alguém, toma a sua frente e fala, dá isso aqui. Imagina, que tristeza, não? Que loucura. Então o povo viveu isso 7 anos, porque se afastou do Senhor, debaixo desse jugo. Aí eles lembraram de Deus, diz o texto aqui, estou dando uma resumida para a gente cair onde a gente tem que chegar.
Eles lembraram do Senhor, dos feitos, das maravilhas. Se lembraram, se recordaram de como Deus era maravilhoso e que havia tirado eles do Egito com mão forte. Bênção. Clamaram a Deus. Se prostraram ao Senhor ali e buscaram, né? Talvez a melhor maneira de você ver uma resposta na sua vida é quando você clama assim que você já não aguenta mais. Porque é um clamor assim de quem está sentindo, né? Quem sente. A Bíblia diz, clama a mim, né? Clama, clama, chora. Fala, dá o grito de falar, Senhor, não aguento mais. Esse povo clamou ao Senhor. E nós quando clamamos a Deus, quando aprendemos que isso é algo bom para se fazer, abrir o coração, abrir o entendimento e clamar a Deus, nós obtemos resposta do Senhor. Porque clamamos com toda a nossa força. Não clamamos e oramos. Ah, eu tenho orado por isso. Não. Eu vou na igreja no domingo, tenho pedido que o meu marido volte para casa, que o meu filho retorne, largue as drogas. Tenho pedido que meu casamento seja restaurado, um emprego, uma porta. Não importa. Não é essa oração, é um clamor de você abrir o seu coração, abrir o seu entendimento e falar verdadeiramente, reconhecer quem você é. E esse povo entrou nesse clamor. E é forte. Todas as vezes que o povo de Israel clamou, eles obtiveram resposta. Eles obtiveram resposta. E eles clamaram e pediram para Deus um socorro. Senhor, nos socorre, nós não queremos viver mais debaixo desse jugo. Não queremos viver mais debaixo desse peso, dessa opressão, de estar escondido. Quando não eram mortos, né? Agora, dentro desse contexto todo, Deus vai levantar um homem. Vai levantar um homem para ser aquele que vai ser usado para derrotar os medianitas com mão forte. Esse homem se chama Gideão. Diga, Gideão. Amém. Diz o texto aqui, Juízes 6, no versículo 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos medianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor não nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, livra Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Respondeu Gideão, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou o Senhor, eu hei de ser contigo e tu ferirás aos medianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão, se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que falas comigo. Roga-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que está na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém? Diz o texto aí, que Gideão estava ali malhando trigo no lagar, né? Bem conhecido, né?
No lagar a gente não malha o trigo, a gente se pisa as uvas. Então Gideão estava escondido, com medo dos medianitas, num lugar bem afastado, tentando fazer alguma coisa ali na vida dele para ele poder sobreviver. E de repente Deus, dentro desse contexto todo aí, Deus quer levantar ele para que ele possa ser um instrumento de libertação de todo um povo, né? E veja, quando o homem ele está longe da consciência, ele mantém uma conversa com Deus como se eles não tivessem errados. Ele pergunta para Deus: mas Senhor, por que nos sobreveio tudo isso? Não foi o Senhor que nos tirou com mão forte do Egito? Não foi o Senhor que fez? E aquilo que os nossos pais contaram para nós, os sinais, as maravilhas, por que tudo isso nos sobreveio então, Senhor? Às vezes o homem ele questiona Deus sem entender aquilo que ele semeou. Gideão não estava conseguindo compreender o quanto Israel estava afastado de Deus, o quanto Israel tinha cometido um pecado diante dele. E quando o povo ele não consegue enxergar essas coisas, perece, porque se afasta de Deus, perece. E Deus começa a falar com ele como aquele que Deus já vê, né? Deus nos olha e Ele já vê algo em nós. Às vezes você pode estar se sentindo oprimido, cansado, abatido, triste, ou vitorioso, na bênção, na glória, né? Voando, prosperando, sendo abençoado. Mas Ele já vê você à frente. E foi isso que Deus viu na vida de Gideão ali. Gideão, vai nessa tua força. Você vai derrotar a todos como um só. Eu costumo falar que é uma conversa estranha, né? Como é que pode alguém falar assim, né? O outro está falando: puxa, eu tô mal. Vai nessa sua força. Puxa, eu tô assim, quebrado. Glória a Deus, você vai vencer a todos. Poxa, eu estou me sentindo tão oprimido, é tanto demônio que eu não sei por onde começa. Você vai ferir a todos como se fosse um só. Né? E você pensa assim: com que força? De que jeito? Como? E aí você fala assim, e ele ainda se sentia inferior, né? Aliás, Gideão aqui, ele é a prova de que a tristeza, quando ela chega, quando ela vem abater, o peso psicológico desse homem aqui abatido, derrotado, um complexo de inferioridade, se sentindo menor. Eu sou o menor da casa de meu pai. É o espírito de coitadinho, né? Eu sou coitado, eu não tive oportunidade, eu não tive chance. Meu pai me bateu, minha mãe me bateu. Mas e Deus? Deus nunca te bateu, Deus nunca te feriu, Deus nunca te diminuiu. Ele é Pai. Então Deus nos trata como se nós estivéssemos ali, como se fosse filho dele, independente. Nós que recebemos o reflexo da nossa vida aqui humana na terra e deixamos isso a nos afetar. As questões que cercavam ali Gideão afetavam ele, estavam afetando ele. Então por isso que ele fala, ele mantém essa conversa. Mas Deus quer levantar ele. E quando Deus quer levantar alguém, não tem jeito, Ele vai levantar. E ele começa uma conversa muito tremenda com Gideão. E Gideão, aqui ele toma uma atitude aqui que eu posso dizer que agora começa a palavra, porque eu tenho certeza que é curto, forte, e eu sei que você vai entender. Diz assim no versículo 24, irmão. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abzerritas. Diz assim no 25, irmão. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber o segundo boi, de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor
teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares o bosque. Amém? Esses 3 versículos aí por enquanto. Veja que interessante. Versículo 24. Nós vamos ler de novo. Então Gideão, depois toda aquela conversa, né? No 23 Deus fala, não temas, não morrerás. Então Gideão, quando ele se viu ali diante de Deus, ele vai fazer um altar. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor. E lhe chamou, o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra de Abizerrita. Irmão, ele, no Velho Testamento, todas as vezes que um momento grandioso acontecia e Deus queria marcar algo, era feito um altar. Até aqui nos ajudou o Senhor, pedras. Deus aqui nos deu vitória, faça-se um altar, pedras. O Senhor nos fortaleceu, um altar, porque Ele nos fortaleceu nesse dia. Ebenezer, e assim vai. Só que o que acontece aqui? Logo em seguida, irmão, no versículo 25, diz o texto aqui, leia de novo agora. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, toma um boi de teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Aí ele diz assim, edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi, e oferece em holocausto como a lenha que cortares o bosque. Ele não tinha acabado de fazer um altar para o Senhor? No 24 ele faz um altar ao Senhor. No 25, Deus manda ele pegar o segundo boi, cortar, derrubar o poste ídolo. No 26 Deus fala, tudo na mesma noite, edifica um altar. Esse versículo 24 diz assim, irmão, esse é um altar que é humano. Gideão, ele foi na presença, como ele estava ali em contato com Deus, ele falou, eu vou edificar um altar aqui. Mas era um altar feito do jeito dele. Não era o altar que Deus, o Deus vivo, merece. Então ele pega um altar cheio de humanidade, cheio de carnalidade, cheio de razão humana, e vai lá e edifica um altar ao Senhor. Eu estou em contato com Deus. Toda vez que um homem tem contato com Deus, então vou fazer aqui um altar. E vai ter até nome. Chamou, o Senhor é paz. Porque ali ele teve um contato com Deus. Sabe que esse altar virou na presença de Deus? Um altar sem valor. Um altar sem compromisso. Um altar segundo aquilo que Gideão achava que era certo. Baseado nas circunstâncias que ele estava vivendo. Baseado no que estava ao redor dele. E esse é um grande problema de Gideão e talvez nosso e de muitos, ou de não muitos aqui. É construir coisas para Deus que são baseadas na nossa razão. Não coisas que Deus nos pediu. Porque logo em seguida, e nós vamos falar aqui, Deus começa a falar, não, vamos fazer um altar, só que para mim, do jeito certo. Só que antes disso, ele vai lá e ele pega, ele faz um altar, ele deve ter juntado ali as pedras de qualquer jeito. Meu Deus do céu, é Deus que está aqui falando comigo. Então eu vou construir um negócio aqui, vai ser um altar. Fazer as coisas de qualquer maneira, Deus não recebe. Oferecer qualquer coisa a Deus, porque tem o mesmo nome, não quer dizer que Ele vai receber. Nós estamos estudando aqui, né? E é bem interessante lá no livro de Gênesis. Achei aquilo fantástico. Em Gênesis 4, quando Caim, abre lá, vou fazer uma interrupção e vou lá. Gênesis 4, irmão. Pode segurar aí em Juízes, nós vamos voltar, tá? Gênesis 4. Se eu não estiver errado, é isso mesmo. Olha que tremendo isso aqui. Gênesis 4.
Versículo 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que aconteceu aqui? Uma oferta, né? Caim levou uma oferta dos frutos para Deus. Aí chega Abel, pega do primogênito, diz a Bíblia aqui que ele pega do primeiro, da primícia, aquilo que nós estamos estudando, e ele leva a Deus. Aí, além de ele levar a Deus a primícia, ele leva a Deus o quê? Gordura. Ele leva a primícia ao Senhor, leva mais uma oferta ao Senhor. Aí nós aprendemos o quê? Que Deus não faz acepção de pessoas, certo? 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 Amém. Mas Deus faz acepção de oferta. Porque a oferta diz o quanto você vai valorizar ele ou não. O quanto ele é, o quanto ele tem valor. O seu dízimo diz isso. Se ele é prioridade ou não. Foi o que aconteceu aqui, entre Caim e Abel. Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para de Caim. Ainda falou para Caim: Caim, por que você está com essa cara de chateado? Tu me traz essa bugiganga aqui, ainda quer que eu fique mimando você? Não. Por que você está triste? Se você não fizer o que é certo, você não vai receber a mesma coisa? Não reclama. É o que ofereceu. Gideão, ele pegou, saiu correndo, junta aqui as pedras e fez aquele altar ali que deve ter sido daquele jeitinho especial. De qualquer jeito. Um altar cheio de humanidade, cheio de carnalidade. Um altar de reconhecimento humano, sem preparo, somente para cumprir uma obrigação, sem observar os critérios de Deus. Um altar que virou um desdenho para com Deus. Isso aqui eu já falei. Você acha que Deus poderia responder a um altar feito de qualquer maneira? A Bíblia diz assim que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus nós devemos dar ao Senhor: qualidade, decência, compromisso, todas as perfumarias possíveis e imagináveis, o melhor. E Deus, irmão, não se iluda, Ele quer o melhor. Ele não está preocupado com se você é rico, pobre, se é branco ou preto, gordo ou magro. Deus espera o seu melhor. Nem que Ele tenha que parar e fazer como Ele fez com Gideão aqui. Diz assim, que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: olha, aí Deus vai ensinar ele. Você vai fazer o seguinte, para eu receber: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é do teu pai, corta o poste ídolo que está ao pé dele. Diz assim que ele falou: Gideão, vamos começar de um jeito certo. Você quer construir um altar diante de Deus na sua vida? Quer edificar algo que Deus olha e fala: eu recebo isso. Eu recebo. Vai precisar haver compromisso, qualidade. Vai precisar haver decência. Vai precisar ter amor. Vai precisar ter sacrifício. Vai precisar de um monte de coisa, irmão, que talvez você ainda não atentou. Por que Deus ainda não recebeu a sua oferta diante dele? Vai precisar que você olhe com mais carinho para as coisas que são de Deus dentro da sua vida. Não estamos falando nem de igreja, nem do seu trabalho, mas nós estamos falando de você. Do altar que você tem construído e falado: Senhor, recebe a minha oferta, recebe a minha oração, recebe o meu jejum, Senhor.
recebe o meu sacrifício financeiro. Senhor, ouve. O que nós queremos buscando de Deus, adorando ao Senhor? Nós queremos resposta. Resposta. Ninguém está aqui, irmão, que não queira uma resposta de Deus. Todos que estão aqui esperam uma resposta, esperam que Deus fale algo, que Deus traga uma libertação, uma cura, uma revelação, um horizonte, um norte, não sei. Mas nós queremos ouvir Deus. Ninguém, a igreja não enche assim, para que, vamos lá porque é domingo, né? Enfim, domingo é dia de igreja. Não. Nós viemos aqui porque temos expectativas. Expectativas de adorar, expectativas de receber, de ouvir Deus, ouvir uma palavra, um louvor, receber uma restauração, uma libertação. Você tem alguma expectativa? Só não tem expectativa quem já morreu. O resto tem. Então, para que Gideão pudesse receber algo de Deus, Deus começa com ele. Vamos fazer o seguinte: primeiro você vai pegar o segundo boi, que nasceu, até complicado aqui, de 7 anos, você vai lá, você vai derrubar o altar de Baal, que é do seu pai. Você vai tirar o ídolo da sua vida. Vamos começar por aí, Gideão. Aí ele vai lá, derruba o altar, pega o boi. Diz o texto aqui ainda, que depois disso, ele vai, aí Deus fala: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Onde é que tem que ficar o altar do Senhor? Num lugar forte. Lugar forte. E outro lugar que tem que ficar é onde? No cume. Onde fica o cume, irmão? Onde fica o cume? No alto. No alto. Interessante, né? Edifica para mim um altar no cume, lá em cima. Porque eu quero que aquele que passe aqui a 2 quilômetros possa olhar e ver que ali está subindo uma fumaça que é para mim. E que lugar é esse que Deus espera que Gideão fizesse o altar? Num lugar forte. Essa é a oferta que Deus está falando. É assim, Gideão, que eu quero. É desta maneira que tem que ser. E diz assim, não acaba por aí, né? Diz aqui, na minha Bíblia, a que eu estava lendo em casa, que eu estava lendo pelo computador. Aqui diz assim, na forma devida. Tem alguma forma diferente aí na sua Bíblia? Apropriada. Tinha uma outra palavra que eu estava lendo em casa. Tem alguma outra palavra aí? Conveniente, essa aí. Conveniente. Eu quero um altar, irmão, no cume, num lugar forte e conveniente à grandeza de Deus. E não acaba por aí. Diz aqui o texto. E ele fala de novo: pega lá o boi, o segundo boi, o mesmo boi, e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Sabe o boi que você usou para derrubar o altar de Baal? Você vai pegar ele, o poste ídolo. Aqui não tem, mas todas as vezes que um altar a um deus pagão ele era edificado, embaixo havia um bosque com as madeiras mais nobres daquele tempo, o carvalho, a acácia, madeiras boas. Deus fala assim: você vai pegar esse boi, você vai derrubar tudo isso aí, e você vai pegar essa madeira, você vai pegar esse boi, aí você vai oferecer a mim, porque eu sou o Deus da sua vida. Deus ensina Gideão como apresentar, como fazer um altar. Porque ele sai na doideira, na ânsia de falar: hoje eu recebo a minha bênção, hoje eu recebo a minha vitória, hoje então eu vou fazer. O que tem que fazer? É dar dinheiro, eu dou dinheiro. É fazer uma barganha, eu faço uma barganha. É trabalhar no bazar, eu trabalho. É ir para o cultinho, eu vou para o cultinho. É ir para intimidade, eu vou para intimidade. É fazer. Agora Deus, me dá aí minha bênção, afinal de contas, estou aí trabalhando.
na correria, na doideira, pega tudo que está cercando ele, que é a humanidade, a carnalidade, e resolve oferecer a Deus, como se Deus fosse ingênuo. Como se Deus fosse receber uma coisa pequena, que não nos custasse. Irmão, Deus espera de nós que nós venhamos a oferecer algo que glorifique Ele. Um lugar que seja no alto, que é um lugar que não é qualquer lugar, é um lugar forte, melhor lugar, conveniente. É um lugar onde Deus possa ser visto por todos na sua vida. Que você ande e as pessoas testemunhem, aquele é um cristão, aquele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. As pessoas precisam saber que você é de Deus. As pessoas precisam saber que no Velho Testamento o altar ele era edificado com pedras, mas agora, no tempo da graça, sabe quem é o altar? Quem é o altar? Hã? Somos nós. Sua vida é o altar. Sua vida. Então Deus olha para você, Ele não vê somente um filho dele. Ele vê o que você tem oferecido para Ele. Se é o que Gideão oferecia na correria, ou é aquilo que Deus espera de você. Esse é um tempo chamado de bom, irmão, para que você possa parar e pensar: o que eu tenho oferecido a Deus? O que eu tenho colocado na minha vida que tem glorificado o nome do Senhor? O que eu tenho feito com as maravilhas e os feitos, com o sangue e com o nome de Jesus Cristo na minha vida? É um tempo que nós devemos refletir, para que possamos oferecer a Deus aquilo que há de melhor, de força, de vigor, de saúde, de relevância. O quanto a sua vida tem sido relevante, jovem. O quanto a sua vida tem sido relevante. O quanto você tem se dedicado e amado a Deus, ao ponto de você glorificar o nome dEle em todas as áreas da sua vida. O quanto você tem fechado os seus lábios, o quanto você tem fechado os seus olhos para não ver o mal, para não participar, para não dar asas ao pecado, ao erro, ao engodo, para você não se enrolar numa mentira, em algo que, como está inclinado, então vamos terminar de virar. Quantas vezes você, parou diante de uma situação que parecia que ia ser um tremendo benefício e foi pedir conselhos? Eu nunca fiz isso assim. Tenho procurado, O Evandro e o José, que eu venho aqui às vezes e falo, tem uma parábola para vocês. Vamos ouvir conselhos. Conselhos de quem ama a Deus, de quem conhece Deus, de quem vai me dar um conselho sábio. Não um conselho humano, não é no Google, o que fazer quando estou triste. É um conselho de Deus, buscar sabedoria, conhecimento. Se tivesse meu pai, eu estaria usando ele muito hoje. Porque só a experiência que ele tinha de vida, já ia ser um ensinamento grande. Sentar ao lado de alguém com mais cabelo branco que eu, é tremendo, porque você vai ouvir histórias que vão edificar você. Conselhos, para não se precipitar, para não fazer bobagem, para depois não ter que correr atrás do prejuízo. Deus às vezes quer que você pare um momento e entenda que nem tudo que você está colocando para Ele, Ele está recebendo. Pode parecer que é bom, mas está cheio de circunstâncias da sua vida. Você coloca ali um copo d'água para Ele, mas está cheio de raiva, está cheio de rancor, você está amargurado, sua esposa, seu esposo, seu trabalho, seu filho, com o tempo, hoje está sol demais, chuva demais, tudo você reclama. Quente demais, pouco serviço, muito serviço, nenhum serviço, pouco serviço, muito serviço e pouco dinheiro e muito serviço. Deus, está aí, é isso aí,
Pega aí, bebe aí. Irmão. Bebe rápido. Rápido e vê aí o que dá para você fazer por mim, porque aqui embaixo o bicho está pegando. Eu não sei aí em cima, mas aqui está osso. Né? O que será que não passava na cabeça de Gideão, né? E sem contar, irmão, que esse homem aqui, ele foi, além dele ser usado para trazer uma libertação para o povo, ele era um cara, nós não vamos entrar nesse contexto aqui, senão você não vai embora. Mas essa seria a segunda parte dessa mesma palavra. Ele começa a provar a Deus. E é tremendo. Porque ele não consegue crer que era Deus que estava falando com ele. Depois, só desse início aqui, irmão. Leia aí o 6, leia aí o 7. Aí ele fala, Deus fala, não, vou te levantar, papapá, beleza, bênção, legal. Então, para eu ter certeza que é o Senhor que está comigo, vamos fazer o seguinte, eu vou pôr um novelo de lã ali fora, e amanhã de manhã eu quero ver esse novelo de lã seco, em volta molhado, por causa do sereno. Aí no outro dia de manhã ele vai lá, pegar o novelo. Perfeito, novelo seco. Mas ele, ó, eu não quero irar ao Senhor, não quero, mas vamos fazer o seguinte, nessa noite eu quero ver o novelo de lã molhado e em volta seco. Fala a verdade, irmão. Lê a Bíblia aí. Eu já tinha perdido a paciência com ele, já tinha dado um tchutchagui nele. Amém, Belmiro? Deu uma chapa nele assim que ele ia voar longe. Ô, negão, não tentarás. Mas, irmão, espera que Deus venha com a volta. Tudo bem, passou a noite, no outro dia pela manhã, o que acontece? Tá lá, qual era a ordem? Novelo seco agora? Novelo molhado em volta seco. Perfeito. Ele fica um pouco mais. Só que os medianitas, eles eram muitos, mas muitos. O povo de Israel nesse tempo aqui, se eu não estudei errado, eram cerca de 32 mil homens. Esses 32 mil homens, aí Deus fala assim, aí é a hora que Deus vai falar com ele. Vamos fazer o seguinte, Gideão, é muita gente. Se você, como eu estou falando que eu vou dar a vitória, se vocês vencerem, vocês vão acabar achando que é por força de vocês. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Aí Deus fala assim, fala para os medrosos irem embora, que eles podem ir embora. Sabe quantos foram embora? 22 mil. O quê? Qual era o contexto da vida deles? Sempre perder. Sempre ver os medianitas, sempre ver o inimigo vencer. Talvez seja até o contexto da sua vida. Eu estou sempre vendo meus inimigos triunfarem. Não os carnais, mas os espirituais. Te roubando todo o tempo. Aí o que Deus faz? Fica 10 mil. Tremendo, né, irmão? 10 mil é um número bom. Só que aí Deus propõe a segunda coisa para ele. Porque eu quero crer aqui, com o meu entendimento humano, que a minha sabedoria terrena, assim, bem medíocre, que eu falei, eu acho que ele não deveria ter tentado a Deus na questão do novelo. Se ele fosse esperto, Deus não ia ficar tentando ele também. Então agora, ia deixar ele com uns 32, ele ia lá, vencia. Não, agora vamos fazer o seguinte, ainda é muita gente, Gideão. Leva eles para beber água. E lá eu vou dizer o que vai acontecer. Gideão, imagina, 10 mil homens, ele comandando, entra. Nós temos em 200 aqui, sei lá. É gente adoidado. Agora imagina 10 mil, entra. Bebe água. Os que se abaixaram e beberam que nem cachorro, meteram a boca na água, esses são para tirar. Só vai ficar aqueles que pegaram a água e levaram na boca. Sabe quantos levaram a água na boca? Quantos? 300. Tá bom, Gideão, é com esses aí que você vai vencer. Se vira, negão. Agora você imagina enfrentar um inimigo que era
que trazia opressão, um inimigo que trazia jugo, peso, fardo, que roubava. Gideão cheio de problema, Deus fala, eu vou curar. Isso aqui, irmão, é o tipo da palavra em que você ministra para a ovelha e ministra para o líder. Porque Deus, enquanto Ele vai fazendo uma grande obra num todo, Ele está tratando o líder, está tratando a ovelha, está tratando todo mundo. Não fica um de fora desse tratamento de Deus aqui. E Deus trouxe uma cura aqui, grandiosa na vida de Gideão. E eles vão, Deus dá a estratégia, olha, vamos quebrar os vasos, vamos tocar trombeta e vamos, e você vai ver vitória. Era tanta gente que ainda Gideão, antes, na madrugada que Deus fala, vai lá, vamos derrotar eles, o coração de Gideão ainda não estava confortável. Aí Deus fala assim, então vai lá no meio deles. Era tanta gente que Gideão andou no meio dos inimigos e eles não reconheciam. É como você saísse aqui na cidade e andasse no meio de todo um povo e você fosse inimigo deles. Ninguém ia saber se você era de Israel ou não. Ele fez isso. Quando ele desce lá no meio dos inimigos, Deus tinha dado um sonho para um cidadão lá, em que esse sonho discernido queria dizer que Deus estaria dando a vitória para Gideão. Fez ele ouvir. Vai ser Deus assim lá no céu, né, irmão? Fala a verdade. Só lá mesmo para ser Deus desse jeito. Só lá para ter um compromisso tão grande assim com o homem. Só lá, só lá. Só pode vir de lá essas coisas. Só pode vir de lá, só pode vir da intimidade, do amor dele por nós, para trazer uma libertação para um povo. O que Deus não vai fazer conosco quando oferecemos um altar na presença dele, que possa expressar a grandeza dele. Sobe aqui, Marcos. E os irmãos, não sei como é que vocês... Imagina isso. O que Deus não pode fazer com um altar feito de uma maneira correta. O que Deus não pode fazer com uma decisão sábia sua. Uma decisão baseada naquilo que Deus quer para você. Imagina oferecermos a Deus um altar que Ele falou, eu quero assim, Carol. Eu e você temos um negócio. Eu tenho para você um crescimento, uma bênção. Mas eu quero algo de você. Você vai me oferecer desse jeito. Eu quero que você me coloque, Carol, num lugar alto, num lugar forte. Porque eu sou seu Deus e eu não vou ficar abalado com nada na sua vida. Em um lugar de conveniência para mim. Amém? Deus está falando não é com a Carol, Deus está falando com a Israel, com a Simone. Amém? Deus está falando com os irmãos, Deus está falando com todos aqui. Eu quero um altar. Quero um altar, não esse altar aí, quero um altar melhor, um altar melhor, um altar onde eu fique em evidência na sua vida, um altar para todos, para no dia que vier a sua resposta, todos possam falar, veio daquele altar lá, e daqui eu vejo que é Deus quem respondeu. Eu quero respostas na minha vida. Muitas. Mas eu também quero construir altares ao meu Pai, em que Ele possa ser o Senhor. Você possa olhar de longe e falar, ó, aquela fumaça que está subindo lá, Deus está recebendo algo daquele altar. Não sei quem está lá, mas daqui vejo que é coisas de Deus. Deus quer ocupar na sua vida o melhor lugar, no alto, forte, e onde mais convém para Ele ficar. Amém? Vamos ficar de pé?